Olá a todos, bem-vindo mais a uma videoaula de história. Então, vamos continuar aí com o pessoal do nono ano. Vamos dois assuntos hoje, principalmente sobre Revolução Federalista e a Guerra de Canudos. Então vamos lá, vamos começar. A gente falou na última videoaula sobre proclamação da República e o início da República. Então, Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República do Brasil, governou o país interinamente. Então, depois de alguns meses, ele foi eleito presidente pelo Congresso. Então, demorou um pouquinho para ele realmente ser oficializado como presidente. E o Benjamin Constant, que era outro, que estava ao lado de Deodoro da Fonseca no golpe militar da proclamação da República, ele se torna o ministro da guerra de Deodoro da Fonseca. Outro ministro bastante importante nessa época é o Rui Barbosa. Então, Rui Barbosa faz uma série de decretos com uma política industrialista. Talvez pela primeira vez ali depois de Dom Pedro II, vamos pensar na época ali de Barão de Mauá, vamos começar a pensar realmente numa indústria no Brasil, mas uma indústria realmente mais de potência realmente. Então, o Brasil fez empréstimos nessa época e, obviamente, ficou muito endividado. Então, Deodoro estava isolado no poder, ele desagradou os fazendeiros e permitiram ali, através de uma lei, o impeachment. Ou seja, o impeachment é um assunto antigo no Brasil. Então, Deodoro, para não sofrer o impeachment, prefere renunciar ao cargo de presidente da República antes de sofrer o impeachment. Quem vai assumir é o vice de Deodoro. Então, ele assume em novembro de 1891. O nome dele, Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro. Também foi militar, também é veterano ali da Guerra do Paraguai, e ele mantém um governo austero. Está aí a imagem de Floriano Peixoto. E diferente do estilo de Deodoro, o pior problema que Floriano Peixoto vai enfrentar é a Revolução Federalista. Vamos lá. Revolução Federalista, talvez ali o nome mais extenso ali, Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, dura de 1893 a 1895. Então é um reflexo da luta ali, dos antigos monarquistas, dos novos republicanos. Então, os monarquistas ali, o pessoal que ainda estava com a cabeça ali na época de Dom Pedro II, e os republicanos, o pessoal ali que já estava pensando realmente no Brasil República. Então, os federalistas eram chamados maragatos e eles vão lutar contra os republicanos, que eram chamados de pica-paus. E os federalistas buscavam o que então? Uma revisão da Constituição republicana, ou seja, Constituição, aquilo que constitui as leis, os direitos, os deveres, ou seja, o que os republicanos queriam, o que eles gostariam que o Brasil fosse nessa república. Pera lá, vamos rever isso daí. Bom, além disso, os federalistas também queriam um governo parlamentarista, ou seja, através de um congresso mais forte, de um primeiro-ministro, e não através de um presidente. Então, o Júlio de Castilhos, o republicano, ele assume a presidência do Rio Grande do Sul. Na época, os governos estaduais, que hoje a gente fala o governador de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul e tal, na época eram chamados de presidentes, então seria o governador do Rio Grande do Sul. Uma semana depois, rebentou a Guerra Civil. Quem é o líder dessa Guerra Civil é um federalista, Gaspar Silveira Martins, que não estava, obviamente, nada feliz com esse governo, com esse presidente do Rio Grande do Sul, que era um republicano. Então, essa guerra, a Revolução Federalista, vai se estender por toda a região sul, quase chegou a São Paulo, e em 1893 o presidente do Brasil, Floriano Peixoto, encaminhou tropas para combater ao sul do Brasil. Então, ele retoma a cidade de Desterro, em Santa Catarina. O nome da cidade de Desterro, inclusive,
tem uma alteração e começa a se chamar Florianópolis. Polis, né, cidade, ou seja, cidade de Floriano, que até hoje é a capital de Santa Catarina. Então, o fim da guerra foi confirmado somente em 1895, 12 mil mortos, ou seja, foram combates muito violentos, e o Rio Grande do Sul vai seguir violento e dividido até 1930, a época de Getúlio Vargas, mas é um assunto mais para frente. Alguns combatentes da Revolução Federalista e o governo de Floriano Peixoto tinha apoios importantes à classe média urbana e os fazendeiros cafeicultores paulistas, ou seja, os mais endinheirados, né, que moravam nas cidades, principalmente ali, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, e o pessoal que plantava café, né, principalmente no interior de São Paulo, inclusive a região de Jundiaí, né, que vão com o tempo, né, os barões do café, só que cada vez mais Marechal Floriano Peixoto acabava desagradando os apoiadores dele. As elites civis, né, os que mandavam, né, não os militares, mas os civis que comandavam, decidiram que era preciso afastar os militares da política. A ideia era retomar o controle do país, ou seja, desde o golpe militar ali da proclamação da República, que os militares estavam no controle do Brasil e os principalmente fazendeiros, né, achavam que era hora de retomar o controle do Brasil. Então deu certo e Prudente de Moraes é eleito primeiro presidente civil em 1894, ou seja, não era um presidente militar. De certa forma ele foi eleito ali, né, pelo voto do povo ali, né, não era a democracia, né, o poder do povo que nós entendemos hoje em dia, todo mundo votando, eram apenas alguns que votavam, os mais ricos e assim por diante, mulheres não votavam, por exemplo, né, bom, mas o governo dele acaba desestabilizado, vai enfrentar golpes militares, inclusive um atentado contra a vida, né, uma tentativa de assassinato, e ele, Prudente Moraes, vai consolidar uma república que é chamada ali dos fazendeiros, né, que vai durar até 1930. Então, esse pessoal que vai retomar o controle do Brasil aí nessa época aí, vai retomar o controle do Brasil por algumas décadas. Então ele assume um novo acordo financeiro com a Inglaterra e Prudente de Moraes, como presidente do Brasil, acaba endividando mais ainda o Brasil. É uma dívida que de certa forma a gente vai carregando aí através dos tempos. Então tem Moraes aí, e o governo de Moraes vai causar o maior massacre civil brasileiro, ou seja, a Guerra de Canudos. Esse assunto é muito importante. Então, Canudos é um movimento popular que ocorreu ali na Bahia, 1893 a 1897. Quem era o líder desse movimento popular era Antônio Vicente Mendes Maciel. Na verdade, muito conhecido, praticamente só conhecido por seu pseudônimo, seu apelido, Antônio Conselheiro. Ele trabalhou como professor, trabalhou como comerciante, mas ele, Antônio Conselheiro, se converte a beato, né, religioso, após alguns problemas pessoais ali, e ele andava pelo sertão do Nordeste pregando a salvação, porque era uma região de muita pobreza, muita fome, então as pessoas não tinham muito onde se apegar, acabavam se apegando quase nada material, né, então praticamente somente no espiritual, e Antônio Conselheiro consegue agrupar uma quantidade considerável de pessoas. Então tem aí o reino, né, do sertão, Canudos, um gráfico aí mostrando a região que ele chegou a ocupar. Então na Bahia vai surgir o Arraial de Belo Monte. Com o tempo, esse Arraial de Belo Monte é batizado, né, ganha o nome de Canudos, porque a vegetação local lembrava um canudo. É realmente geográfico o nome, né, natural. Então, Canudos possuía ali cerca de 25 mil habitantes. A maioria dessa população eram sertanejos muito pobres, então pessoas que moravam no sertão praticamente não tinham nada material, era extrema pobreza, e
tinha ali mais ou menos 5.200 casas muito pobres, né, paupérrimas, ruas estreitas, não havia saneamento básico, né, esgoto, água encanada, nada disso, praticamente não havia propriedade privada, então era meio que tudo de todo mundo. Então Canudos era ali praticamente autossuficiente, ou seja, não realizava muito comércio, eles viviam do que eles tinham, do que eles plantavam, do que eles conseguiam. Então, nesse lugar, Canudos, tinha um lugar muito importante chamado Morro da Favela. Bom, esse nome, favela, é por causa de árvores, né, que contém favos. Então, essas árvores que contêm favos são as favelas. Com o tempo, esse termo, né, favela, vai se popularizar no Brasil. Então, vou explicar agora por que esse termo se popularizou. Os soldados, né, os militares que combateram aí nessa guerra de Canudos, tinham uma ideia, né, tinham uma proposta de seus superiores que quando eles voltassem para o Rio de Janeiro, eles iriam ganhar uma casa própria, um lugar para eles viverem. O Brasil é complicado, então voltaram para o Rio de Janeiro, não ganharam suas casas próprias, então eles subiram o Morro da Providência, que é exatamente em frente ao Ministério do Exército, e lá eles construíram casas paupérrimas, casas muito pobres, com ruas estreitas, ou seja, pela aparência, como lembrava Canudos, eles deram o nome desse lugar de Morro da Favela, que era um lugar importantíssimo de Canudos. Então, por causa desse nome aí, Morro da Favela, lá no Rio de Janeiro, a casas mais pobres dos militares que lutaram ali na Guerra de Canudos, a imprensa divulgou muito isso e acabou o nome, o termo, né, favela, ficando ligado a normalmente onde tem casas mais pobres, falta condições de saneamento básico, né, de esgoto, alguma coisa assim. Então, Antônio Conselheiro, ele era sebastianista. Bom, o que é isso? Era um culto messiânico. Ele achava que Dom Sebastião, o rei de Portugal, que já estava morto, iria voltar do fundo do oceano, ou seja, era um culto messiânico. Mas, de certa forma, ele acreditava que era um rei de Portugal que iria voltar para mandar, que já estava até morto, né? Então, os republicanos, com medo desse grupo de pessoas muito pobres que estavam se agrupando, que estavam comandando ali uma região muito grande a partir de agora, né, Canudos. Então eles consideraram que Antônio Conselheiro, como achava que esse rei de Portugal ia voltar, né, à vida depois de morto, mas consideraram que ele era monarquista e usaram isso como, de certa forma, até uma desculpa para atacar Canudos e matar Antônio Conselheiro. Então o governo resolveu intervir, fez alguns ataques a Canudos, não tiveram sucesso, foram um fracasso na verdade, e somente no quarto ataque, aí sim, infelizmente haveria um extermínio. Então milhares de combatentes ali, de militares atacaram Canudos. Para isso eles utilizaram canhões Krupp, gigantesco canhão chamado Matadeira, né? Então primeiro vamos falar da matadeira, e o nome acho que é autoexplicativo, né? Então era para matar mesmo. E os canhões Krupp eram por causa da empresa Krupp, não essa exatamente de Campo Limpo, mas a Krupp já era uma metalúrgica considerável, grande na Alemanha, e o Krupp ele tinha um contato com Dom Pedro II, inclusive foram de certa forma amigos ali, parceiros. Então Dom Pedro II e o Krupp já tinha uma ligação há muito tempo, então o Krupp já fazia locomotivas, trilhos para a estrada de ferro, né, para a ferrovia. Então, tanto que quando, décadas depois disso aqui, a Krupp resolve se instalar no Brasil, não é à toa que eles escolheram o Brasil. Então, em 1897, Antônio Conselheiro morre, não se sabe a causa, e no final desse mesmo ano o exército matou os últimos combatentes, ou seja, já tinha destruído tudo, o lugar Canudos estava praticamente em ruínas, tudo destruído, só restava ali 2 adultos, um velho e um garoto, e os militares acabaram matando os últimos combatentes, né, esses 2 adultos aí,
o velho e o garoto, e o que houve foi um extermínio, né, um massacre, destruindo todo lugar, matando todo mundo. Então Canudos realmente é uma história complicada aí, que a gente tem que falar e que ocorreu no Brasil. Não deveria mais haver, né, massacre de comunidades pobres, que deveria haver um auxílio, na verdade, né? Bom, tem uma imagem aí, mais ou menos como era Canudos, e o canhão, a matadeira, né, os combatentes, e esse massacre aí, né, a história de Canudos vai entrar para os livros através do escritor Euclides da Cunha, com esse livro aí chamado Os Sertões. Para quem está no 9º ano aí, já pensa Enem, cursinho, sei lá eu, alguma coisa aí, é um livro obrigatório, então fica meu conselho aí para a leitura. Não é uma leitura fácil, mas é um livro obrigatório, um livro muito bom. Então acho que seria interessante aí pelo menos dar uma olhada, alguma coisa aí na internet sobre o livro. Só uma curiosidade, o sertão tem esse nome, sertão, porque os portugueses, na verdade, viam um lugar deserto, então era um desertão, e desse nome, né, dessa palavra desertão, dá início a sertão. Então, os sertões aí nada mais são que os desertões do Brasil, né? Lugares enormes com uma pouca população e, de certa forma, uma vida nada fácil, que, como eu disse, é sempre necessário um auxílio governamental. Então, mais uma videoaula. Obrigado a todos, continuem focados, estudando. Logo mais aí a gente se fala na escola. Esse aqui é um ano diferenciado, um ano complicado, mas com certeza eu acredito que vocês vão continuar estudando em casa e dando o melhor aí de cada um. Obrigadão a todos e a gente se fala. Até mais.